É, pessoal, Malafaia está provando do próprio veneno, né? Quem alimenta cobras, um dia essas cobras podem picar você. Eu lembro uma vez que o Gil Gomes contou uma história, na época do programa de rádio que ele tinha. Não lembro se foi o Gil Gomes ou ele Corrêa, acho que foi o Gil Gomes mesmo. Que tinha uma garotinha que morava no sertão, acho que era interior da Bahia, que ela ia pra escola naquelas estradas de terra, rural. E um dia ela encontrou uma cobra, né, que ficava ali na beira da estrada. Ela pegou e deu um pouco de leite para essa cobra. A cobra tomou. No outro dia, quando ela passou, ela viu a cobra de novo. Ela foi lá e deu mais um pouquinho de leite para a cobra. Até que ela fez disso um hábito. Sempre que ela ia para a escola, ela alimentava a cobra com um pouquinho de leite. Aí chegou um dia que essa garota foi para a escola e ela não tinha leite. Aí quando ela passou pela cobra, a cobra ainda sinalizou, né, reconheceu ela, a menina. E ela disse, não tem leite, cobrinha. Aí quando a cobra, o animal, percebeu que a menina não ia dar leite para ela, a cobra foi lá e picou a menina. Então, essa história exemplifica bem isso. Quando você alimenta cobras, um dia elas podem se voltar contra você e picar você, tá? É o que está acontecendo com o Malafaia. Vou explicar para vocês. O Malafaia fez um vídeo antes de ontem, onde o Malafaia estava cobrando de pastores evangélicos americanos que tomassem posição com relação aos estrangeiros lá nos Estados Unidos, porque o Trump está expulsando os imigrantes, né? Tá vendo uma deportação em massa. E o Malafaia tem criticado muito isso, né? Ele citou vários versículos bíblicos e fez um vídeo até em inglês. Só que eu acho que ele fez o vídeo em inglês com aquele programa automático, né, que dubla a sua voz de outro idioma. Duvido que o Malafaia saiba falar inglês, ainda mais tão bem assim. Mas enfim, o fato é que ele está cobrando esses pastores, porque as igrejas que ele abriu lá nos Estados Unidos, no estado da Flórida, o maior público da igreja dele é público latino, são migrantes. Às vezes o cara imigra, vai lá para os Estados Unidos para trabalhar, não sei o quê, mas ele sente vontade de seguir uma igreja, frequenta uma igreja que fala português, uma igreja do Malafaia, por exemplo. Tem também a igreja do Valadão, que é lá também nos Estados Unidos. Então o Malafaia sentiu muito, sabe, essa perda de arrecadação e de dízimo, a perda de público e de fiéis, porque depois que o Trump assumiu, muitos brasileiros e latinos no geral ficaram com medo de frequentar qualquer lugar, porque o Trump deu autorização para que a polícia da imigração pudesse pegar imigrantes até em hospitais e igrejas, o que não era regra nos Estados Unidos, era proibido. O Trump deu autorização, se o cara estiver internado no hospital, vai lá, pega ele e bota para fora. Se o cara estiver na igreja rezando, pega o cara e bota para fora. Então até igrejas o Trump autorizou a polícia a agir. Depois fala que o Lula quer perseguir igrejas, né? Sendo que quem não respeita igrejas é o Trump. Então o Malafaia, ele não está defendendo os imigrantes, ele está defendendo o interesse dele. Arrecadação, dízimo, oferta. Então ele fez um vídeo histérico, né, cobrando o Donald Trump por isso. Os pastores americanos, ele quer que ele se posicione, que tome alguma atitude. Como se os pastores americanos ao menos soubessem quem é Malafaia, né, pessoal? Eles estão cagando e andando pro Malafaia. Mas ele fez o vídeo lá histérico mesmo, citando vários versículos bíblicos, comparando com a nossa polícia. Meu irmão, você já viu a Polícia Federal, meu irmão, prender algum imigrante aqui no Brasil, meu irmão? Nunca se viu, meu irmão. Esses pastores têm que falar alguma coisa. Sabe aqueles vídeos bem estilo histérico dele? E o que aconteceu? Em vez dele receber apoio do público dele, que são a maioria bolsonaristas, né, evangélicos bolsonaristas, ele foi criticado pela maioria do público dele. E ele sentiu e muito. Várias pessoas foram lá xingar o Malafaia e atacá-lo, porque essas pessoas babam o ovo do Trump, que são bolsonaristas, né? São os patriotas de pátria alheia. Aquelas pessoas que põem a bandeirinha dos Estados Unidos no perfil e aplaudem tudo que o Laranjão fizer. Olha, o Laranjão matou uma criancinha. Ai, que lindo, deveria ser uma criancinha comunista. É assim que essa galerinha pensa. Então eles foram lá atacar, xingaram bastante o perfil do Malafaia, e ele sentiu tanto que ele fez um vídeo resposta para os próprios seguidores dele, explicando que ele tem que defender os imigrantes, que ele falou que a gente não pode ser que nem a esquerda, que é uma seita de culto ao ídolo, que passa pano para tudo que o líder faz. Olha que cara hipócrita, né? Sendo que quem faz isso é eles. Eles que passam pano para qualquer merda do Bolsonaro. O Malafaia está defendendo até golpe de Estado, tentativa de assassinato, roubo de joias, e ele passa pano para tudo e depois acusa a esquerda de fazer isso. Aí fala, meu irmão, a gente não pode ser que nem a esquerda, meu irmão. Quando faz alguma coisa errada, a gente tem que criticar quando está errado. E o Donald Trump está errado, meu irmão. O que está acontecendo? Você vai lá nos comentários dos vídeos dele, os próprios seguidores dele estão que nem essa cobrinha que eu falei para vocês. Estão lá mordendo o Malafaia para tudo que é lado. Por quê? Porque ele alimentou essas cobrinhas. Ele alimentou esse sentimento de babar ovo dos Estados Unidos, desse sentimento de ser anti-PT a qualquer custo, desse sentimento de idolatrar o Bolsonaro. Porra, o Malafaia fala mais de Bolsonaro do que de Jesus, gente. Ele defende mais o Bolsonaro que Jesus. Eu acho que se eu for no Twitter do Malafaia e xingar Jesus, é capaz dele não falar nada. Agora, se eu for lá e xingar o Bolsonaro, é capaz dele fazer um vídeo me dando um sermão. Você vê como o Malafaia alimentou essas pessoas num culto idólatra. Ele criou um culto ao Bolsonaro e ao Trump, né, por tabela, porque
Bolsonaro é o Trump dos trópicos, né? Os dois são iguais, né, praticamente. Então agora ele não pode nem criticar uma atitude do Donald Trump, que está prejudicando ele, os negócios dele lá nos Estados Unidos, que um bando de seguidores dele mesmo vem atacá-lo, como cobrinhas dando mordida. Porque ele mesmo alimentou essas cobrinhas. Então, como a historinha que eu contei no começo do vídeo, pessoal, é a mesma coisa. Quando você alimenta cobras, depois elas podem se voltar contra você e te picar. É isso que o Malafaia fez, ele alimentou um monstro, né, chamado antipetismo, antilulismo, babação de ovo do trumpismo. Agora ele não pode nem criticar o Trump, que esse monstro que ele criou se voltou contra ele. Bem feito, eu acho até bem feito. Quem sabe ele não perca seguidores aqui também. Quem sabe não haja um esvaziamento das igrejas dele aqui no Brasil. Eu adoraria ver isso. As igrejas Advec, a maioria vazia, porque o Malafaia critica o Trump. Vocês já imaginaram? É bom para ele aprender, já que ele disse que é pastor, mas ele não conhece a Bíblia. Ele deveria saber que idolatria é um dos pecados mais abomináveis segundo a Bíblia. E quando eu falo idolatria, não é você ter um ídolo de pedra ou uma estátua. Isso aí que ele faz com o Bolsonaro também é idolatria. Então, tecnicamente, ele é um pastor que levou seu público a idolatrar. Quem sabe não é Deus que está mexendo lá os pauzinhos e agora bagunçando um pouco a história para ver se ele aprende alguma lição, né, pessoal? Quem sabe? Então tá aí, galerinha. Quem gostou, pessoal, dá um like no vídeo, por gentileza, tá? Que o YouTube anda meio bugado, anda ruim pra caramba. Então dê um like no vídeo. Se inscreve, ativa aquele bendito sininho, ou considere entrar na lista de avisos que eu tenho, WhatsApp, Telegram, tá aqui na descrição do vídeo, tá? É só teclar, cada vez que eu faço um vídeo novo eu coloco lá. Compartilha também nos grupos de WhatsApp, Facebook, nos grupos de políticas que vocês têm, para as pessoas verem. Comente também, que comentário dá engajamento, pessoal. Pode comentar qualquer coisa. Ronaldo, você é feio, você é chato. Não importa, comentário ajuda a dar engajamento também, tá? Participe aí do canal, para te manter esse canal firme e forte, que ele teve uma queda muito grande esse mês, esse canal, tá bom? Então participe aí, pessoal. Muito obrigado a todos aí que assistiram. Até a próxima.